Scott Pilgrim vs. The World: The Game é inspirado na obra de Brian Lee O'Malley. A HQ foi publicada em 6 grandes volumes de 2004 até 2010, depois do fim da produção do filme e do jogo. Brian foi inspirado a criar a série e o personagem depois de escutar uma música chamada Scott Pilgrim, da banda canadense Plum Trees, de 1998. O objetivo dele era criar algo no estilo de um shonen, que é uma demografia de mangá cheia de batalhas marcantes e personagens poderosos com histórias voltadas para jovens adolescentes. Mas na época, Brian havia lido apenas um único shonen. Os livros foram lançados em preto e branco porque era mais barato para o autor, o que deixou a estética ainda mais parecida com a dos mangás. Com o fim da produção do primeiro volume, Brian esperava que Scott Pilgrim fosse vender por volta de 1000 cópias. Bom, acontece que ele acabou vendendo milhões de cópias, o que rendeu as adaptações em filme e games. Eu acho que ele bateu a meta, né? Um dos principais motivos da franquia ser tão bem sucedida é que a obra foi adaptada em várias mídias, que serviram de propaganda para as outras. Isso, inclusive, ajudou a manter o sucesso da saga de 6 volumes das HQs. A série toda bateu mais de 1 milhão de cópias somente na América do Norte, logo após o lançamento do filme e do jogo, que, de acordo com a publicadora Oni Press, alavancou muito as vendas. O enredo dos quadrinhos foi muito respeitado tanto na produção do filme quanto no jogo. O único fato curioso é que, enquanto o filme estava sendo escrito, o 5º e 6º volume da história ainda estavam sendo produzidos. Então, Brian criou o final de toda a história de Scott Pilgrim junto com a produção do filme, usando até algumas ideias dos roteiristas. Já o longa-metragem começou a ser produzido em 2005, apenas um ano depois do lançamento do volume 1 dos quadrinhos. Edgar Wright foi o escolhido para dirigir e escrever o roteiro, que seria apenas uma adaptação da primeira parte da história. Mas depois de Wright se ausentar temporariamente para terminar outro trabalho, o filme começou a ser deixado de lado. A ideia só começou a sair do papel mesmo em 2009, com a escolha de um elenco e a finalização do roteiro, que agora abordaria a história inteira de Scott. Algumas curiosidades do filme é que quase nenhum dos atores que faziam parte da banda Sex Bob-omb sabiam tocar seus instrumentos. Somente Michael Cera, que interpretou Scott, sabia tocar baixo. E curiosamente, ele sabia tocar tão bem que teve que fingir tocar pior para entrar no personagem. Já os outros 3 atores que fazem parte da banda tiveram apenas 2 meses para aprender a tocar seus respectivos instrumentos. Inclusive, artistas e grupos musicais de verdade performaram e escreveram as músicas do filme. No caso do Sex Bob-omb, foi o artista estadunidense Beck. As músicas de Crash e The Boys são da banda Broken Social Scene. Matthew, que foi quem fez as músicas dos Clash é Demon Heads. E as músicas dos gêmeos Kata Yanagi foram feitas pelo artista Cornelius. Uma curiosidade importante sobre o filme é que ele foi produzido pela Universal com um orçamento de 84 milhões de dólares. E apesar de ser um filme que é falado até hoje e tem uma base de fãs gigante, ele rendeu somente 40 milhões de dólares em bilheteria. E tudo isso fica mais absurdo quando a gente olha a lista de atores que fizeram parte do longa. O elenco conta com várias estrelas do mundo do cinema atual. Para mostrar isso, nosso repórter Gabriel Benzi preparou uma reportagem para a gente refrescar a memória de quem fez parte do filme. Apesar do fracasso de Scott Pilgrim contra o mundo nas bilheterias, o filme só cresceu em números de fãs com o passar dos anos. Um dos motivos para a ascensão são todos os nomes envolvidos, tanto na produção quanto no elenco, que conta com atores renomados, ou melhor, que viriam a ser renomados e chamariam atenção para o longa. Hoje vamos passar por esses nomes que fizeram parte dessa história e relembrar o que eles fizeram antes e depois de Scott Pilgrim. Começando pelo roteirista e diretor Edgar Wright. Ele foi contratado em 2005 para dirigir Scott Pilgrim, mas teve que se afastar temporariamente da produção para terminar o longa Chumbo Grosso. Wright participou do roteiro de Homem-Formiga, da Marvel, e também foi o diretor de Baby Driver. Entre o elenco, temos alguns atores que se tornaram heróis nos universos da DC e também da Marvel. O ator Brandon Routh, que viveu o ex-namorado vegano do mal de Ramona, Todd Ingram, interpretou o Átomo no Arrowverse e reprisou o seu papel de super-homem do filme O Retorno nas séries da CW. Coincidentemente, Brandon também tem superpoderes em Scott Pilgrim, só que dessa vez é porque ele é vegano. Se fosse fácil assim, ninguém mais comeria carne no mundo, né?
Para fechar o mundinho DC dentro de Scott Pilgrim, temos Mary Elizabeth Winstead, que interpreta Ramona Flowers. A atriz fez recentemente a caçadora Helena Bettinelli em Aves de Rapina. Já no MCU, a Capitã Marvel e o Capitão América também fizeram parte do elenco. A ex do Scott e atual do Vegano do Mal, Amy Adams, é interpretada por ninguém mais ninguém menos que Brie Larson. Já Chris Evans, o Capitão América, interpreta Lucas Lee, o segundo ex do mal de Ramona. No filme ele é um ator famoso que se acha bastante, bem diferente do humilde herói que conhecemos nos cinemas mais tarde. Uma curiosidade sobre Chris Evans em Scott Pilgrim é que no confronto de Lucas Lee e Scott, ele deixa seus dublês lutarem por ele. E na verdade, todos eles são dublês do ator na vida real. Ah, mas e o protagonista? Diferente desses atores, Michael Cera já tinha feito seu maior filme antes de estrelar o papel do tóxico Scott Pilgrim. Em 2007, Cera interpretou o icônico Evan no filme de comédia Superbad. E se você já assistiu o filme, sabe que ele tem um narrador que faz vários comentários sobre algumas das cenas. A voz, como é chamada, foi gravada e interpretada por Bill Harbour, mais conhecido hoje por ter feito o papel de Rich Tozier em It, capítulo 2. Outra pessoa que fez bastante sucesso e não teve um papel principal em Scott Pilgrim é a Anna Kendrick, que interpretou a irmã de Scott, Stacy Pilgrim. Alguns podem conhecê-la de sua participação nos filmes da saga Crepúsculo, em que ela interpreta Jessica Stanley. Mas na verdade, pelo menos para mim, o seu maior filme é A Escolha Perfeita, fazendo o papel de Becca. Um outro grande ator que aparece brevemente no filme é Clifton Collins Jr., que interpreta um dos policiais da polícia vegana, que vão atrás de Todd. Collins Jr. tem uma lista extensa de filmes e séries em seu currículo, desde participação em Westworld, série de sucesso da HBO, e até em filmes clássicos, como o Star Trek do diretor J.J. Abrams. A curiosidade especial dessa lista é o Wallace, o roommate de Scott no filme, que foi interpretado pelo irmão de Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Ele inclusive aparece nos 2 primeiros Esqueceram de Mim. E esse é o grande elenco de Scott Pilgrim, um filme que, apesar dos números da bilheteria, alavancou nomes de peso para Hollywood. Você lembrava de todo mundo que fez parte do filme? Conta pra gente lá na hashtag GameShark. Eu fico por aqui e devolvo para as águas profundas do GameShark com a Bruna. E olha, por ser um filme tão amado até hoje, muita gente lembra desses atores justamente por suas participações nele. E apesar de ser a Capitã Marvel hoje em dia, Brie Larson nunca foi esquecida na sua participação como Amy Adams em Scott Pilgrim. Inclusive, para mostrar que ainda sente um carinho por ter feito parte do filme, a atriz gravou um cover da icônica música Black Sheep, que ela performa no filme de 2010. Vamos conferir um trechinho. Sing along, everyone. Hello again, friend of a friend. I knew you when our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you can bend, you crack the web, shape shift and trade the past again. Send you my love on a wire, lift you up every time everyone pulls away from you. E depois desse vídeo que fez todos os fãs de Scott Pilgrim ficarem malucos, o GameShark vai ficando por aqui. Mas antes, conta pra gente, você já jogou Scott Pilgrim vs. The World The Game? Se sim, conta nas redes sociais usando a hashtag GameShark, beleza? Um bom final de semana pra você, um beijo e até mais!